Bem, meus companheiros, hoje nós teremos a companhia do nosso irmão Newton Saldanha, que nos trará o tema O Passamento. Newton, a palavra é sua. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Como sempre, é com muita alegria que retornamos a esta casa para fazer parte deste banquete espiritual junto com vocês e dividir um pouco conhecimento aprendido com o nosso Mestre Jesus. Hoje o tema é complexo, mas a gente vai tentar trazer de uma forma um pouco mais suave, de forma que ambos possamos compreender o que vem a ser viver. Lógico que num sentido mais abrangente. O passamento, esse tema, que é parte do livro O Céu e o Inferno, vai tratar exatamente do momento da desencarnação, ou da morte, como queiram. O que acontece com a alma ou com o espírito? Nós já sabemos que a morte ela é referente ao corpo físico. Mas e o que acontece com a alma, com o espírito? A ciência espírita nos traz, como um consolador prometido, essas informações que vieram ou foram trazidas para Allan Kardec através daqueles considerados os mortos. Está dando para entender até aqui? Então, o que acontece com a alma ou com o espírito? Antes de encarnar, durante a encarnação e depois da desencarnação. Nesse processo que nós vamos chamar de viver. É isso que nós vamos tratar aqui hoje. Kardec vai nos falar, nesse livro, Céu e Inferno, sobre este tema, que a certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem desta para outra vida. Há muita gente que teme não a morte em si, mas o momento da transição. Esse tema, temor da morte, é tratado no Livro dos Espíritos, na questão 941 e 942. E esse livro, Céu e o Inferno, é a última parte do Livro dos Espíritos. Nós temos o Livro dos Espíritos, que é um conjunto de questões filosóficas, sociológicas, históricas, e o seu desenvolvimento através do Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns. Nessas outras obras são desenvolvidas as questões científicas, as questões filosóficas
e as questões religiosas. Por isso que nós insistimos em falar que o Espiritismo é uma ciência, que é estudo, para que no campo da fé, da religião, nós nos sintamos mais conscientes e fortalecidos na fé que professamos. Portanto, não nos importa em qual religião você professa ou você crê. Nos interessa ajudá-los a conhecer a própria religião e a própria fé. Então, nós vamos aqui entender esse processo todo. Pelo menos tentar. Para muitos de nós, viver é isso daí. A vida começa a partir da concepção, encarnamos, ou seja, nascemos, passamos por esse processo de infância, adolescência, vida adulta, a melhor idade, e depois desencarnamos. Essa é a nossa visão materialista da vida. Na visão espiritual, nós vamos além. Antes de reencarnarmos, nós passamos por uma preparação, que nós vamos chamar de um processo reencarnatório. Dentro do processo normal de encarnação, nós, espírito, escolhemos a família que vamos encarnar, o corpo que vamos desenvolver, e todo o nosso processo de redenção. Aí o que acontece? Para entendermos o que acontece, nós temos que relembrar o que de fato somos. Nós somos um espírito, uma luz divina, que sai das mãos do Criador, simples e ignorante. Não o Criador simples e ignorante, desculpa. Nós, simples e ignorantes, saímos das mãos do Criador, Deus, nosso Pai. Criamos um corpo fluídico, espiritual, que Kardec denominou à época de perispírito, esse indivíduo aí do meio, que também é matéria, para que nós pudéssemos interagir no plano físico, nesse corpo material, que é esse outro indivíduo aí. Então, nós somos uma trindade. A mente, a vida que pensa, é o espírito, que transmite através do perispírito para o corpo que age. Está dando para entender? Na parte de baixo, nós temos essa interação. Nessa última figura, a integração energética do corpo fluídico, energético, perispírito e o espírito. Tudo junto e misturado. Está claro? Para isso aqui acontecer, que é a encarnação, esse perispírito, o corpo espiritual,
ele passa por um processo de diminuição de tamanho. Digamos que o meu perispírito é do meu tamanho. Eu vou reencarnar através da força mental, da minha vontade, eu vou diminuindo de tamanho até que eu chegue no tamanho ideal para me acoplar àquele ser que vai nascer. Falei que era complexo o negócio. No período da concepção, quando o espermatozoide vai se juntar ao óvulo, o espírito já está ligado à mãe para ajudar nesse processo. Então, não é uma coisa simples. O processo inverso é o processo de desencarne, que depois nós vamos ver. Aqui, quem vai tratar desse assunto perispírito, corpo espiritual, nos textos sagrados, é o nosso irmão Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, no capítulo 15 da sua carta aos Coríntios, cujo título está Ressurreição, que nada mais é do que a reencarnação. Paulo, nessa carta aos Coríntios, trata do perispírito. Lá pelas tantas, é bom que leiam todo ele, mas lá pelas tantas ele diz: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Ele está falando do perispírito. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. E ele vai falar ali da ressurreição do Cristo. Se Cristo ressuscitou ou não ressuscitou. É um belíssimo estudo que Paulo faz sobre isso que nós estamos tratando aqui hoje. Esse acoplamento, essa união do perispírito com o corpo físico, ela vai se dar célula a célula, molécula a molécula, átomo a átomo. Os átomos do perispírito, do corpo espiritual, que é energia, vai se ligando a cada célula criada, a cada molécula criada. Por isso que a espiritualidade nos diz que o final dessa função é mais ou menos por volta dos 7 anos. Que esse corpo espiritual vai se adaptando a essa nova realidade, a um novo corpo. Lembrando que é num processo reencarnatório, a gente vem de um outro corpo. Por isso que o dogma da reencarnação, da ressurreição da carne, não se sustentou ao longo do tempo. Lembro, nós acreditávamos na ressurreição da carne. O exemplo mais clássico que nós temos são os egípcios, que mumificavam os seus mortos, os sepultavam com todos os seus bens, as suas riquezas, e alguns escravos, porque eles acreditavam que essa alma voltaria àquele mesmo corpo
e ressuscitaria. O problema é que a ciência mostrou que isso é impossível. Aí nós criamos outra teoria para a ressurreição da carne. Não, mas se nós formos batizados, é a ressurreição, é o mesmo corpo, é uma ressurreição simbólica. Mas isso também não se sustenta, nem pela lógica e nem pela razão. Somente a doutrina espírita que vem nos trazer essa explicação mais racional. Então, aqui nós temos a representação do sistema nervoso, que é só para ilustrar aquilo que estamos querendo mostrar para vocês. Esses emaranhados, essas raízes, feito raiz de árvore mesmo, essas ligações representam as ligações do perispírito com o nosso corpo físico. Tudo ligado. A ideia dos chakras, dos centros energéticos do nosso corpo, também demonstram essas ligações. Então, esse processo de vai ligando molécula a molécula, célula por célula, concorda que é um trabalho difícil, demorado? Não é assim, hoje eu vou encarnar. E os livros da doutrina espírita nos mostram que para cada encarnação há uma equipe especializada nesse processo de ligações. Um dos livros, Missionários da Luz, inspirado pelo espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, tem outros, Loucura e Obsessão, só trouxe 2 aqui, mas são vários livros que tratam dessa questão, de como é esse processo de encarnação. Quando um espírito, na hora de reencarnar, ele refuga, ele desiste. E aí ele reage contrário àquele processo. Normalmente é um espírito muito comprometido naquilo que nós chamamos de reencarnação compulsória. Ele tem que reencarnar, mas ele não quer. E ele reage tão fortemente a isso que provoca aquilo que nós chamamos de aborto. A mãe tem que abortar porque o espírito não quer reencarnar. Então, aqui é a representação dessas ligações. Lógico que no plano espiritual a gente não vai ver nada disso, porque é uma energia. Aqui é a representação do nosso treinamento para a morte. Toda noite nós fazemos esse treinamento de desencarnação. E a imagem aqui simboliza isso. O nosso corpo espiritual, perispírito, se desliga do nosso corpo físico que está dormindo ali e vai para onde ele quiser no universo. E por que a gente não morre? Porque há uma ligação, percebem? Um cabo, um fio condutor ali. Uns chamam de fio metálico, fio prateado, que é o que mantém a vida.
Então, a sua alma pode ir para outro planeta, mas continua ligado àquele corpo. Qualquer senão, você retorna imediatamente para o corpo. Daí aqueles pesadelos, quando você acorda assim, meio que o retorno foi muito brusco. Quando você tem está num lugar suave, está de boa, você retorna e acorda tranquilo. Está dando para entender? Então, essas ligações. Vocês assistiram um filme Avatar? Quem ainda não viu aqui? Pois é. No filme Avatar de James Cameron, ele fala de um planeta, uma lua chamada Pandora, onde habita um povo, os Na'vi. Não quer saber onde é que eu quero chegar, né? Pelo seu semblante, já entendi tudo. Então, os Na'vi, quem já assistiu Avatar, eles têm uma cauda que sai do topo da cabeça. E é com essa cauda que sai do topo da cabeça que eles se conectam à natureza, aos animais, e assim eles se comunicam pelo pensamento. O pensamento aqui é tudo. É o pensamento que dá resposta para tudo isso que a gente está conversando. Pensamento e a vontade. Quando eu falei que a gente retorna imediatamente para o corpo durante o sono, a velocidade é a velocidade do pensamento, que é muito mais rápido que a velocidade da luz. O moço apagou aqui. Faço o quê? Aí apagou lá também, na internet. Então aprendemos sobre Avatar, né? A morte propriamente dita, voltando ao tema, nós já entendemos o que é reencarnação e como nascemos, o processo. Agora nós vamos entender o processo inverso. A morte, em duas explicações. A primeira, do ponto de vista da ciência. A morte é o fim da vida orgânica do corpo. Mas hoje em dia a ciência já reconhece que tem algo mais que não é só o corpo. Alguns chamam de mente. Mas a ciência já está chegando lá. Para a religião, a morte é o fim de tudo. Mas a religião reconhece a existência da alma. Não se preocupe, não era só imagem, então a gente vai aqui, de boa. Os irmãos da internet que estão vendo um monte de faixas coloridas. Então a religião já reconhece. Concentre-se em mim. Esquece que ele está aqui. Então, a religião é o fim da vida, mas reconhece a sobrevivência da alma. E dá um destino para a alma. Ou você vai para o céu, ou para o inferno, ou vai parar no purgatório.
No purgatório você vai ficar ali esperando o dia do juízo. Tá, estamos indo bem. A desencarnação é diferente da morte. A desencarnação é quando o espírito, com o seu perispírito, vai se desligar do corpo. Quando esse desligamento é total, aí você detecta a morte. Antigamente, vamos ficar aqui. As pessoas entravam num estado, por exemplo, de catalepsia, morte aparente, e eram enterradas. Quando iam fazer a autópsia daquele corpo, percebiam que ele tinha sido se movimentado lá dentro. Foram estudar e perceberam que tem alguma coisa aí que não estava batendo. E aí, a ciência decidiu que só haverá morte quando houver parada total das funções cerebrais. Por quê? Porque a última função do corpo que para de funcionar. E por quê? Porque na desencarnação, na morte, o perispírito se desprende gradualmente, molécula a molécula. A separação nunca é brusca, salvo nas mortes violentas. Mas aqui nós estamos falando de mortes naturais, por doença. E como é que esse processo se dá? Começa pelos pés, e aí vai sendo feito esse desprendimento lento, gradual e constante. Começa pelos pés, e a última parte a ser desligada é no chakra coronário, que fica aqui na cabeça. Você tem o laríngeo, você tem o cardíaco, você tem o genésico, esses campos de força. Vai tudo sendo desligado. Por isso que a pessoa que vai desencarnar e entende isso, ela vai percebendo que a pilha já está fraquinha. E Kardec, nesse livro sobre o passamento, ele faz essas reflexões. Por que algumas pessoas, ao desencarnar, ou diante do fenômeno da morte, a recebem com tranquilidade, com serenidade, e outros se desesperam? Faz diferença isso? Faz. Ou você escolhe não sofrer, ou você escolhe sofrer. O espírito que não quer reencarnar, que ele é obrigado, é compulsório, ele acaba reencarnando, mas o parto é dificílimo. Pense no sofrimento desse espírito e da mãe, naqueles partos difíceis, de horas.
porque tudo está interligado. Na desencarnação, o processo é o mesmo. Então, nós temos que nos preparar para esse momento. Desde que nascemos, nós estamos em treinamento para a morte. A cada dia. O corpo que você tem hoje não é o mesmo corpo de quando você nasceu. As células não são as mesmas, salvo as neuronais. Mas todas as suas células foram substituídas ao longo desse período. E dada a plasticidade desse corpo espiritual, corpo é espírito, é que nós passamos por esse processo gradual de diminuição para juntar lá no óvulo. O óvulo começa a se multiplicar em várias células, forma o corpo do feto, e a partir do corpo do feto, o perispírito assume essa formação e esse desenvolvimento. E aí, como ele passou por um processo de contração, agora ele passa por um processo de expansão. Aí o corpo vai crescendo na medida que o perispírito vai se expandindo. Está claro ou está difícil? Até que chega ao ponto ideal. A altura, ao tamanho, ao peso, etc. e tal. E no processo de desencarne vai sendo feito esse desligamento dessas conexões. Vai desplugando. Até que o último é desligado e aí o médico dá o seu veredito lá de que desencarnamos. Por que o Newton falou que isso faz diferença? Nós vamos apresentar 2 quadros. O primeiro, a morte do pecador. Nesse quadro, nós temos representado o irmão que vai desencarnar, não quer, é tomado pelo medo, pelo pavor. E a nuvem de testemunhas que Paulo fala lá nas suas cartas são espíritos infelizes que estão atormentando. Esse quadro representa o nosso apego ao plano material e ligado às nossas emoções infelizes, representado na inveja, na beleza física, aqui na questão do dinheiro, da riqueza, na mágoa. Todos esses sentimentos infelizes vão nos prejudicar na hora do nosso desencarne. Tudo de ruim que a gente se alimenta. Por quê? Porque são contrárias às leis divinas. Todas as vezes que a gente vai de encontro às leis divinas, nós sofremos as consequências dos nossos próprios atos. Não por acaso, nem a cada um segundo as suas obras. É isso.
Portanto, qual é o nosso compromisso? É viver da melhor forma possível. Nos preparando para uma desencarnação boa, tranquila. Por outro lado, a representação da morte de um justo. O justo aqui, no sentido simbólico, é aquele que viveu de acordo com a natureza, com as leis de Deus. Viveu de bem com a divindade, viveu de bem com o próximo e viveu bem consigo mesmo. Porque, vejam, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é a chave para o sucesso, percebe? E Jesus foi mais além, muito mais além. Ele nos fez um desafio. Amai os vossos inimigos. Aí babou. Aquela pessoa que me odeia, que me maltrata, que não me respeita, eu tenho que amar. Filho. Qual o problema? Isso não tenho condição de perdoar ninguém. Não. Pisou no meu calo, morreu para mim. Você está fazendo mal para você mesmo. Você só recebe aquilo que você aceita. O que você não aceita não chega a você. Então, amar o inimigo não é se apaixonar por ele, pegar ele e levar para sua casa, tratar como se fosse seu filho, sua mãe, seu pai. O amar que Jesus nos ensina é não querer o mal para ele, é não desejar o mal para o outro. Isso é o amor incondicional. Porque quando você não deseja o mal do outro, você já está perdoando o outro. Você não precisa externar perdão. E aí você se torna uma alma apaziguada, harmonizada, um justo. A família aqui orando por ele, porque a prece é importante nos dois casos. O semblante do justo de serenidade, consciente de que cumpriu a sua missão da melhor forma possível. As entidades que tentaram perturbá-los estão ali concentradas, não têm acesso a ele, porque ele se blindou, energeticamente falando. Então, resumo da ópera. O estudo de hoje nos chama a atenção para viver bem. Se eu viver bem, comigo e com o mundo, eu vou morrer bem. E se eu morrer bem,
eu vou despertar bem no plano espiritual. Para nós espíritas, isso é tranquilo. Para quem não é espírita, vai encontrar uma certa dificuldade de entender. Vai lá em Paulo, no Coríntios, 1 Coríntios. Porque se entendemos que somos espíritos imortais, que vivemos num plano, num espaço-tempo chamado eternidade, e nesse processo de aprendizado, o nosso objetivo é a perfeição relativa a nós, humanidade, porque, repetindo, a perfeição absoluta só Deus o é. Mas nós, espíritos, estamos num processo evolutivo de aperfeiçoamento espiritual. E precisamos estar no plano físico para aprimorar essas nossas emoções, esses nossos sentimentos. Por isso que o simbolismo dos anjos caídos não bate. Porque quando você chega na angelitude, não tem como. Você já se desligou de tudo. Tudo que para nós ainda tem valor. Entende por que algumas pessoas, quando desencarnam, você vai olhar lá no caixão, está com um semblante sereno, alguns até sorrindo? Já viram isso ou não? Deixa eu contar uma historinha para vocês. Recentemente desencarnou a minha tia. E em dezembro eu fui vê-la, já no processo de despedida. Eu percebia naquele corpo fragilizado, e ela já percebia que estava nesse processo. Católica, frequentadora da igreja, mas que já tinha essa percepção que tinha na sua vida, na sua existência, feito bem pelo outro, ajudado o outro. E aí, ao desencarnar, eu fui ao processo de sepultamento na minha terra natal, Belém do Pará. E aí a minha prima, que nos últimos anos foi morar com ela para cuidar dela, um dia falou para mim: primo, ela já sabia. Porque ela me contou que um dia ela viu a vovó e o vovô junto dela. E a tia? A tia, no caso, é a minha mãe, que também já desencarnou. E ela falava que estavam todos ali e vieram buscá-la. Aí a minha prima: eras primo, agora eu acredito. Não é espírito, tá? Agora eu acredito. Ela deve estar assistindo aí, estou falando dela. O que para nós é natural, para alguns às vezes choca, por falta de conhecimento, mas é um processo natural. Então eu busco me inspirar nessas pessoas. Viver bem, em paz comigo mesmo, com o outro. Às vezes não dá. Mas aí eu me lembro que eu estou num mundo de provas e expiações. É aqui que
como se diz na linguagem comum, o balacobaco, o bicho pega. Aqui. Porque se nós estamos aqui não num plano superior, num mundo melhor, é porque é aqui que a gente vai aprendendo a se livrar dessas mazelas que a gente carrega. Então, o nosso propósito de vida deveria e deve ser o de melhorar a nós mesmos. Um pouquinho cada dia. Eu não tolero aquela pessoa, mas já dá para compreendê-la na sua dificuldade, nos seus problemas. Eu não consigo perdoar. Não perdoa, não precisa. Só não desejo mal. Não faça o mal. Não queira. Você vai percebendo que ao longo do tempo, você vai se tornando bem melhor. Aquelas brigas frequentes vão diminuindo. Aquele ranço, aquela mágoa, aquele rancor vai diminuindo. Até que um dia você vai perceber que eu nasci só e vou desencarnar só. Eu brinco muito com a minha filha e com a minha esposa. A minha vida não depende de vocês. A minha felicidade não depende de vocês. Só depende de mim. Porque quando eu morrer, no meu caixão só cabe um. Só vai eu. Vocês vão chorar, vocês vão espernear. E meu mundo acabou. Isso é com vocês. Mas eu vou voltar sozinho. E a minha consciência que vai dizer, olha, foi bem, olha, foi mais ou menos. Ih, meu, vai ter que voltar. Lembra aquela mágoa que tu tem com o Otávio? Pois é. Tu vai ter que voltar lá para resolver esse perrengue com o Otávio. E é melhor resolver agora, compreendendo o meu irmão, aceitando ele do jeito que ele é. Por isso que, em detrimento, para concluir, das nossas imperfeições, dos nossos vícios, nós devemos exercitar as nossas virtudes, que são divinas. Fazer o bem é praticar a caridade. Ser caridoso, ser bondoso, ser mais compreensível, mais tolerante. Ontem eu estava aguardando uma encomenda que não chegou. Olha que loucura. Aí eu fiquei lá. A encomenda já chegar nas próximas horas. A mensagem chegou às 8 da manhã. Lá estou eu, às 6 da tarde, esperando a encomenda chegar nas próximas horas. E nisso, antes do jogo, da semifinal da Copa do Mundo, tem um grupo no prédio da frente, conversando ali, de repente, blá, 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 blá. Dois irmãos, do nada, quase vão às vias de fato. Aí eu, mas o que é isso, senhor? Meu querido, aí o Newton espírita incorpora ali uma entidade do bem, né? Bezerra de Menezes, meu filho, o que você está fazendo aí? Vá para sua casa. Por que vocês vão ficar discutindo aí quem está com a razão? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Não, meu filho, vá para sua casa, meu querido. Aí fiquei naquela, vá para sua casa. Para com isso. Eu estava dentro de um carro e do outro lado estava a confusão. É isso, a gente não é mais movido pela curiosidade, mas pela vibração positiva. Ajudar o irmão que está em desequilíbrio. Não importa quem seja o irmão. Se eu posso fazer uma prece
por esse irmão, por esses irmãos. Eu devo. Não me custa nada. É assim que nós vamos transformar o nosso mundo num planeta melhor. A partir do momento em que cada mundo se transforma em um mundo melhor, com boas vibrações, bons pensamentos, bons sentimentos, equilíbrio das emoções. É assim que esse mundo vai se tornar um mundo melhor. E eu quero estar nesse mundo melhor. Se eu tiver que reencarnar, eu quero encontrar esse mundo como eu deixei. Eu vou deixar de todo desarrumado, todo bagunçado, para eu herdar? Claro que não. Eu vou arrumar a casa para quando eu voltar, a casa está arrumada me esperando. Olha que coisa bacana. Deu para entender? Se quiserem aprofundar o tema, tornem-se espíritas e estudem a doutrina espírita. Não tem outro jeito para entender. Porque, repetindo o que já falamos outras vezes, Allan Kardec não criou. Ele foi um instrumento que Jesus se serviu para que a espiritualidade pudesse trazer esse conhecimento que Jesus já tinha falado lá. Só que precisava do desenvolvimento da ciência, das áreas do conhecimento humano, para que hoje nós pudéssemos entender um pouco melhor isso. E a partir daí nós vamos nos tornando melhores. Esse foi o nosso objetivo. Eu espero que de alguma forma, em algum momento, alguma frase, alguma imagem tocou o seu coração, fez você entender quem você é no mundo, já teremos alcançado o nosso propósito. Não é de ensinar, é de aprender juntos. Tenhamos assim um bom domingo. Eu espero que vocês possam retornar aos seus lares bem melhores do que quando aqui chegaram, porque eu estou me sentindo muito bem. Muita paz, muita luz. Obrigado.